Sejam muito bem-vindos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem do Senhor. No último domingo, dia 5 de junho, nós comemoramos o dia de Pentecostes. Os cristãos, a Igreja de Cristo, comemora o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou estar abrindo aqui a minha Bíblia para que a gente possa ler esse texto e possamos nós desenvolver aqui o que nós podemos chamar de um resumo dessa mensagem. Essa mensagem que é poderosa, essa mensagem que é transformadora, em o nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, nos versículos de 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. E o texto trata sobre a ascensão de Jesus e o envio do Espírito Santo. O que significa a ascensão? A subida. Jesus volta para o Pai e ele nos informa que era necessário ele voltar para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. E o texto assim diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eu gostaria de introduzir a mensagem de hoje informando a vocês aqui que foi Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era médico, um homem que possuía um alto nível de cultura e instrução, homem educado, foi um dos líderes da igreja do primeiro século e era tido por Paulo como um cooperador do evangelho. Agora Lucas endereça também o livro de Atos dos Apóstolos a Teófilo. Mas por quê? Teófilo, nome Teófilo, significa aquele que ama a Deus. Sabemos pouco sobre Teófilo, mas a maneira como Lucas escreve o Evangelho de Lucas, lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, ele se refere a Teófilo assim: excelentíssimo, excelentíssimo Teófilo. Isso nos dá a entender que provavelmente Teófilo fosse um oficial romano, ou alguém de alta posição social, rico. Provavelmente era um copista. Na época, os copistas eram os responsáveis por copiar os documentos. Nos dias atuais, nós chamamos isso de fazer cópias ali na Xerox. Teófilo provavelmente era patrocinador de Lucas, responsável por mandar, copiar, distribuir os escritos, tornando esses escritos em cartas circulares. Não havia as máquinas de Xerox, não haviam as cópias, isso era transcrito. Pegava-se o original e se escrevia. Dedicatórias, saudações ou agradecimentos eram muito comuns no início das cartas que eram escritas. Tanto é que você percebe isso nas cartas que o apóstolo Paulo escreve. Você pode olhar isso no Novo Testamento. Todas as cartas escritas por Paulo têm uma saudação inicial. E essas saudações permanecem até os dias atuais quando nós nos dispomos a escrever alguma coisa a alguém ou endereçar a alguém. A mensagem que Lucas escreve, ele pede a Teófilo que reproduzisse, visava instruir,
tanto a Teófilo quanto aos leitores por onde quer que as cópias circulassem. Então o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre 60 e 64 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. O objetivo dessa carta, desse livro, era fortalecer a fé dos cristãos e a ação do Espírito Santo de Deus na história, ou seja, demonstrar como que Deus atuou na história da humanidade, como que Deus fez com que o Espírito Santo manifestasse essa atuação na história. E o livro de Atos dos Apóstolos também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos aqui a intensidade do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, muito mais do que a ação dos apóstolos aqui. Também foi escrito com o objetivo de orientar a igreja em sua missão, a sua missão permanente de falar, de dar testemunho, de ensinar o Evangelho de Jesus aos que ainda não o conhecem. Portanto, o livro de Atos nos apresenta algumas verdades fundamentais. E o livro começa atestando a ascensão, a subida de Jesus. Nós lemos aí no capítulo 1 de Atos, nas palavras de Jesus: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João, capítulo 16, versículo 7. Essa foi a promessa de Jesus. E no livro de Atos, no capítulo 2, dando continuidade à nossa leitura, nós encontramos o relato sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E foi a partir desse momento, com a descida do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, capacita, equipa a sua igreja, aqueles primeiros cristãos, para anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo. E por isso que nós precisamos considerar o nosso tema hoje, que é compreendendo o Pentecostes, compreendendo a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, nos versículos de 1 a 4, assim nos informa a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, em outros idiomas. Língua aqui é idiomas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Reunidos em um só lugar, eles oravam juntos. Observamos aqui a unidade na diversidade, que o Senhor deseja e promove. Inclusive hoje, nos dias atuais na sua igreja, onde o Senhor reúne várias pessoas de personalidades diferentes, de culturas diferentes, com idiomas diferentes. Isso nós chamamos de comunhão, isso nós chamamos de relacionamento com o Pai. Unidade na diversidade. Relacionamento com os irmãos, relacionamento com as irmãs também. Ficaram cheios da graça, o texto diz. Que o Espírito Santo proporcionou, mais do que anteriormente, mais familiarizados uns com os outros. Isso nós chamamos de identificação. É o que nós temos em comum, é o que nós temos de uns para com os outros. A isso nós chamamos de unidade na diversidade, essa identificação que nós temos em Cristo. E o texto diz que eles ficaram cheios dos dons do Espírito Santo. Falaram, não de pensamentos ou de meditações prévias, mas sim com o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E então, eles se lembraram das palavras do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 5, Atos capítulo 2, nos versículos de 5 a 8, nos informa quantas pessoas estavam ali reunidas.
e como receberam o dom do Espírito Santo. E assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, a saber ali 15 nações representadas. Ouvindo-se este som, ajuntou-se também a eles uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E no versículo 12, eles diziam, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O que estava acontecendo de fato neste momento ali? Primeiro, a pregação de Pedro. O que havia acontecido? Como o Espírito Santo havia sido derramado? E o Pedro explica isso na sua mensagem, na sua pregação, sobre o que havia acontecido. E no versículo 14 do capítulo 2, Pedro se levanta com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. E no versículo 15, ele diz assim: estes homens aqui não estão bêbados, como alguns de vocês pensam ou supõem, porque ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, ou seja, o cumprimento da profecia dada pelo Senhor ao profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor nosso Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E o versículo 21 do capítulo 2 assim afirma: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro lhes prega Jesus Cristo. E aqui está a história de Cristo. Aqui há um relato da sua morte, do seu sofrimento, que os seus discípulos haviam presenciado. Sua morte é considerada como um ato de Deus e de maravilhosa graça e de sabedoria, de maneira que a justiça divina foi satisfeita em Cristo. E aqueles que creem foram agora reaproximados de Deus. Pedro é testemunha viva. Pedro é testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo é o Santo de Deus, santificado, separado para o seu serviço na obra da redenção. Jesus havia consumado a grande obra da redenção. Jesus havia ressuscitado e a partir de então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. A pregação de Pedro também informou como havia acontecido. A pregação de Pedro informa, primeiramente, como nós vimos, o que havia acontecido. Agora, o apóstolo Pedro vai informar como havia acontecido. E ele afirma: Jesus está vivo. Atos capítulo 2, versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, diante de Deus, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem.
Ninguém roubou o corpo de Jesus, como alguns assim afirmam, mentindo. Na verdade, o túmulo estava vazio, porque o Senhor Jesus ressuscitou. O apóstolo Pedro apresenta aqui as provas da sua ressurreição. Jesus se apresentou a várias pessoas nesses 40 dias após a sua ressurreição, inclusive a ele, o próprio Pedro, e aos demais discípulos, como atesta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, afirmando que Jesus fora visto por mais de 500 pessoas em seu tempo, de uma só vez, após a sua ressurreição. Este é o testemunho dos cristãos. E agora quem testemunha tudo isso, quem valida tudo isso, quem legitima tudo isso, quem autentica tudo isso, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, além de informar o que havia acontecido e como havia acontecido, o apóstolo Pedro informa agora o porquê havia acontecido, para salvar pecadores, assim como você e eu, assim como aquelas pessoas na época. Atos capítulo 2, versículos 36 e 38 nos informa assim a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Portanto, que toda a igreja fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O sermão de Pedro mostra que ele estava completamente recuperado, pois ele havia negado ao Senhor 3 vezes. Você se lembra dessa história? Mas ele se arrependeu, ele foi restaurado. O favor divino veio ao seu encontro. Portanto, aquele que havia negado a Cristo, agora confessava a Jesus Cristo ressurreto com ousadia. O seu relato a respeito do derramamento milagroso do Espírito Santo foi concebido para estimular os seus ouvintes a abraçarem a fé em Cristo e unirem-se à sua igreja. Isto foi o cumprimento das Escrituras, fruto da ressurreição e ascensão de Cristo, e prova de ambos. A função, o papel do Espírito Santo é convencer os pecadores do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João capítulo 16, versículo 8. Esse é o papel, essa é a função do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo quem legitima, quem autentica a mensagem do Evangelho em nossos corações, nossas mentes, respondendo à pergunta sobre o que faremos, sobre o que aquelas pessoas perguntaram naquele dia e o que se pergunta hoje: como poderíamos ou como podemos ser salvos? O apóstolo Pedro responde: arrependam-se e creiam em o nome de Jesus Cristo, pois a promessa se aplica a todos que se arrependem e creem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de concluir essa mensagem com vocês hoje informando Atos capítulo 2, versículos 39 a 41, pois a promessa é para vocês. A promessa é para nós, a promessa é para os nossos filhos, a promessa também é para os que estão perto, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É em Cristo. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aí começa a igreja começa a caminhar. 3.000 almas se convertem, 3.000 almas aceitam a mensagem naquele dia, 3.000 almas passam a crer em Jesus Cristo ressurreto. Quando os olhos dos pecadores são abertos, não
podem sentir senão arrependimento por causa do pecado? É uma grande inquietude interior que toma conta de cada um de nós. O apóstolo Pedro os exorta a se arrependerem dos seus pecados e confessarem abertamente sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e serem batizados em seu nome como sinal da nova aliança, agora em Cristo Jesus. Assim, pois, professando a sua fé nele, receberiam a remissão dos seus pecados, ou seja, o perdão de pecados, e participariam então, a partir de então, dos dons da graça do Espírito Santo. Aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que entregam a Jesus Cristo as suas vidas, são convidados a uma vida piedosa diante de Deus, em obediência, em temor ao Senhor, desejando a cada dia mais santificar suas vidas na presença do Senhor. A palavra de Deus nos informa, pela graça de Deus, 3.000 pessoas aceitaram o convite do Evangelho. E o convite de Jesus ainda está de pé. É hoje. Não deixe para amanhã. Hoje é dia de salvação. Jesus é quem o faz. Jesus é quem convida. Somente o Senhor Jesus tem a autoridade para fazer um convite assim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Não há dúvida de que o dom do Espírito Santo que todos receberam e do qual nenhum cristão verdadeiro jamais tem sido excluído, era esse e ainda o é. E o Espírito de adoção, essa graça que converte, que guia, que santifica, que é dada a todos os membros da família de nosso Pai Celestial. O arrependimento e a remissão de pecados ainda são pregados a todos os pecadores em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ainda autentica, ainda legitima, ainda sela a bênção no coração dos que creem nas promessas do Senhor Jesus Cristo, que são para nós hoje, para os nossos filhos, e também são oferecidas a todos que estão perto, a todos que estão longe, pela graça de Deus. Somente pela graça. Pela graça somos salvos. Isso não é dom de nós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém.